Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Diego e esse é mais um vídeo do canal Vem Facto. Se você já ouviu falar sobre sensoriamento remoto e não soube muito bem o que significava ou quer saber um pouco mais sobre o assunto, fica aí que esse é o tema do vídeo de hoje. Sensoriamento remoto é a obtenção, armazenamento e processamento de dados obtidos de determinados objetos sem tocá-los. Ou seja, os sensores que vão obter esses dados, eles não entram em contato direto com o objeto. Um dos produtos mais conhecidos do sensoriamento remoto são as imagens de satélite, como essa imagem aqui do meu querido Rio de Janeiro, onde é possível ver diversos elementos que compõem a paisagem da cidade, como a Baía de Guanabara, a Floresta da Tijuca e a cidade em si. Mas as imagens não são os únicos produtos que nós podemos obter por sensoriamento remoto. Gráficos, tabelas, nuvens de pontos e outras formas de obtenção de dados podem ser adquiridas pelo sensoriamento remoto. Claro que alguns desses dados podem ser processados e transformados em imagens depois, mas eles não são adquiridos como imagens. Então é um erro falar que sensoriamento remoto é sempre obtenção de imagens, porque isso não é verdade. Os sensores remotos eles podem ser anexados em diversas plataformas, como satélites, aviões, drones. Nós mesmos podemos carregar esses sensores e até mesmo pombos. Acredite se quiser, isso já foi feito. Se você quiser saber mais sobre isso, deixa um comentário aí. Mas esses sensores não precisam estar também muito distantes do alvo, não. Eles precisam estar distantes, mas não muito. Então, por exemplo, nós podemos carregar sensores que vão fazer medidas remotas de alguns alvos. É importante falar que alguns pesquisadores e alguns livros definem que sensoriamento remoto são só os sensores que trabalham com a faixa do espectro eletromagnético. Eu não vou entrar nessa polêmica aqui, mas saiba que essa polêmica existe. Esses autores argumentam que se você considerar todos os sensores que não têm contato com o alvo e que obtêm dados de diversas fontes e diversas maneiras possíveis, isso geraria uma certa confusão, porque muitas técnicas acabariam sendo consideradas sensoriamento remoto. E você, o que você acha? É importante falar que alguns desses sensores conseguem captar faixas da radiação eletromagnética que a gente não consegue enxergar, porque nós humanos enxergamos só um pedacinho do espectro eletromagnético, chamado de região do visível. Mas existem outras faixas de frequência que nós não conseguimos captar com nossos olhos. E esses sensores conseguem captar essas faixas. E quando a gente consegue transformar isso em imagem, a gente consegue ver coisas que antes nós não conseguíamos. Então alguns alvos ficam mais visíveis com algumas faixas da radiação eletromagnética fora do visível. Também é importante falar que o sensoriamento remoto não envolve só áreas muito grandes. Também pode envolver ampliações de objetos, como microscópios. E mesmo para aqueles pesquisadores que consideram que sensores remotos são só o que envolvem o espectro eletromagnético, no caso o microscópio entra no espectro eletromagnético, então os microscópios também podem ser considerados sensoriamento remoto, desde que eles também produzam dados sobre um objeto remotamente. Os sensores remotos eles podem ser ativos ou passivos. Os sensores passivos eles só captam a radiação que chega a eles sem emitir nenhuma radiação. Eles simplesmente estão lá captando a radiação. Um exemplo disso são alguns sensores que a principal fonte de energia é o próprio Sol. Quando a radiação emitida pelo Sol interage com a atmosfera terrestre, com os objetos que compõem a superfície do planeta, essa radiação tem diversos caminhos e eu posso fazer um vídeo explicando esses caminhos da radiação. Mas esse sensor ele vai captar a radiação que vai chegar nele, mas que na verdade originalmente foi emitida pelo Sol. Já os sensores ativos, eles emitem a própria fonte de radiação. Então eles captam a interação dos objetos da atmosfera com a radiação que eles emitiram. Uma coisa que causa muita confusão, mas que nós já falamos anteriormente, é que sensores remotos não são apenas sensores que estão a bordo de satélites em órbita do planeta Terra. Esse tipo de sensoriamento remoto tem um nome específico, que é sensoriamento remoto orbital. Mas muitas vezes, sensoriamento remoto é usado como sinônimo de sensoriamento remoto orbital. E isso é uma imprecisão que muitas vezes causa confusão. Então é sempre legal utilizar o termo sensoriamento remoto orbital quando estivermos nos referindo a sensores que estão a bordo de satélites em órbita. Outra coisa que causa muita confusão é que sensoriamento remoto não se restringe só à obtenção de informações sobre a superfície do planeta Terra. Existem sensores remotos que obtêm informações sobre outros planetas e sobre o universo em geral. Então cuidado com isso. Nas últimas décadas nós produzimos tanta informação sobre a superfície do planeta Terra, e o sensoriamento remoto é uma das ferramentas que permitiu isso, que nós não temos capacidade humana de selecionar, analisar e processar esses dados.
Para isso surgiu um termo chamado Big Earth Observation Data, ou Big EO Data. E esse termo se refere à grande quantidade de informações sobre a superfície do planeta que nós temos ultimamente. Mas detalhar isso vai ficar para outro vídeo. Se você quiser que esse vídeo saia logo, deixa um comentário aí. Alguns dados de sensoriamento remoto são gratuitos, enquanto outros são pagos. Mas hoje em dia existe uma infinidade de dados gratuitos que nós podemos utilizar tanto em pesquisa, quanto na educação, quanto para diversão mesmo, se você é maluco e quer se divertir com sensoriamento remoto. Uma das plataformas gratuitas que disponibilizam dados de sensoriamento remoto e nos ajuda a processar essa grande quantidade de informações sobre a superfície do planeta é o Google Earth Engine. Essa plataforma é gratuita e basta você ter um login que você tem acesso a diversos dados. Se eu não me engano, você pode ter acesso a algumas ferramentas sem ter o login, mas eu não tenho certeza. Essa ferramenta é direcionada para pesquisadores, ela tem diversas possibilidades. E eu posso fazer alguns vídeos explicando um pouco mais sobre essa ferramenta. O sensoriamento remoto tem uma infinidade de aplicações, desde o monitoramento de florestas e plantações e vulcões, até a cobrança de impostos, já que alguns governos utilizam o sensoriamento remoto para cobrar impostos sobre área construída, por exemplo, porque a partir de sensores remotos é possível calcular a área construída em alguns terrenos. E dependendo do lugar, essa é uma das ferramentas utilizadas para cobrar imposto sobre a área construída. Fora isso, tem o uso militar do sensoriamento remoto, que é o uso tradicional dessa ferramenta, que até hoje é muito utilizado pelos militares. As imagens de sensores remotos, elas têm diversas características e diversas resoluções. Se você quiser que saiam vídeos falando sobre cada uma dessas características e resoluções, comenta aí que eu faço esses vídeos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar um comentário, o feedback de vocês é muito importante. Além disso, sugestões são muito bem-vindas. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. E é isso. Tchau, tchau, um grande abraço.